Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. No módulo 5, com vários subtemas, falamos sobre os modos da natureza material, como ele prende, a entidade viva, o guna, e depois os gunas também estão interrelacionados com o karma, e se a pessoa não sabe purificar o seu karma, ou espiritualizar o seu karma através da Karma Yoga e, consequentemente, da Bhakti Yoga, ela pode ter um futuro muito obscuro, porque a morte surda caminha ao nosso lado e não sabemos a hora que ela vai vir nos buscar. Então, o karma é um tema muito abordado pelo saudoso filósofo, artista, músico brasileiro Raul Seixas. Foi muito explorado esse tema por ele. É um tema proibido em nossa sociedade. São muito poucas pessoas e filósofos que discutem o tema da morte. É um tema que é escondido, tá? É um tabu, porque falar do tema da morte é importante para as pessoas inteligentes, porque faz parte da nossa realidade. Todo momento alguém está morrendo, até pessoas próximas de nós, e pensamos, comigo não vai acontecer. Essa problemática é apontada na Gita, no capítulo 8, texto 6, quando Krishna diz Yanyam Vapi Smaram Bhavam, que Smaranam quer dizer a lembrança que vai predominar na hora da morte. Então, os nossos feitos, o estado de espírito no final da vida vai influenciar o nosso destino. Tá? Yanyam Vapi Smaram Bhavam. No verso anterior, Krishna fala Antakale Chamameva. Antakale quer dizer... Kali quer dizer o tempo que acabou, Anta, o fim do seu tempo, a hora da morte. No momento da morte, o estado de espírito que a pessoa adquire, ela vai alcançar. Como se pode alcançar Krishna, Como se pode alcançar o mundo espiritual no final da vida? Essa é a questão. Pode haver muitos impedimentos para uma pessoa que está trilhando o caminho da vida espiritual, cantando Hare Krishna. No entanto, se a pessoa tolera, se ela consegue driblar as influências do próprio karma, todos esses impedimentos, eles vão ser desconstruídos quando a gente canta constantemente o Mahamantra Hare Krishna. Por isso, consciência de Krishna, ela vai ficar bem assim expandida quando uma pessoa canta constantemente Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nós cantamos Hare Krishna todos os dias para que, no final da vida, que pode ser a qualquer momento, a gente possa ter o benefício completo da consciência elevada em Krishna. E Krishna, por isso, ele é enfático ao dizer, Yayam Vapi Smaram Bhavam. Qualquer que seja o seu estado de consciência na hora da morte, você vai alcançar. Somente aquelas pessoas que alcançam, essa consciência elevada, que alcançam o mundo espiritual, não volta no mundo material depois da morte. Temos de considerar o momento da morte. A Prabhupada citava um ditado do estado da Bengala, na Índia, onde as pessoas dizem que tudo que você faz durante a vida vai ser testado no momento da morte. Você pode ser uma pessoa muito rica, muito famosa, muito poderosa. As suas ações, elas vão ser testadas ali. O grande mestre, o grande herói Bhishma, na sua lição final, quando ele estava deitado no leito de flechas, no momento da morte dele, Krishna se manifestou para ele junto com os Pandavas, acompanhou aquele momento final para ouvir as lições. Krishna mesmo queria ouvir as lições de Bhishma na hora da morte. E uma coisa impressionante que Bhishma diz é que no momento da morte, todas as pessoas muito próximas, queridas, que nos amavam, vão virar as costas e cada um vai continuar a seguir o seu próprio karma, o seu próprio dever. A única coisa que vamos levar conosco na hora da morte, todas as posses, toda a nossa inteligência, fama, poder, tudo vai ficar aqui. A única coisa que nós levamos, segundo Bhishma, é o Dharma,
O Dharma quer dizer aquilo que nos trouxe equilíbrio. Dharma não significa apenas religiosidade. Dharma quer dizer aquilo que nos sustentou, os nossos deveres bem cumpridos. Isso a gente vai levar como mérito. Quando alguém morre no modo da bondade, influenciado por bondade, voltamos para o tema dos gunas, ele atinge planetas superiores, puros, onde vivem grandes sábios. Quando alguém sai desse mundo com desejos, influenciado pela paixão, ela tem de voltar. Ela nasce entre aqueles engajados em ações fruitivas, e quando alguém sai desse mundo em tamas, de uma forma muito obscura, na ignorância, ele pode nascer até entre os seres inferiores, os animais. Inferiores porque a consciência, a capacidade de discernimento de um animal é muito inferior ao ser humano. Às vezes, os nossos queridos irmãos espíritas, eles defendem a tese de que da mente em psicose, ou seja, quando alguém alcança a forma humana, jamais vai perder, que a forma humana é tão importante, é tão rara e é tão especial. A partir do momento que você alcançou, ganhou, você nunca perde. É como dizer, por exemplo, que há um pai que tem condição econômica, dá uma mesada para o filho. E o filho, com essa facilidade de ter esse dinheiro, ele pode fazer muitas coisas. Porém, quando o pai percebe que o filho está usando de uma forma inapropriada aquele dinheiro, o que o pai faz? Se o pai vê que o filho está usando com drogas, ou comprando coisas, ou prejudicando outras pessoas, tira a mesada do filho. Similarmente, Deus, Krishna, ele deu essa forma humana, segundo o Vedanta, a Tato Brahma Jigyasa. A forma humana é a forma especial dentre todas as formas, porque nós podemos Brahma Jigyasa, indagar sobre valores superiores da vida. Agora, se nós não utilizamos apropriadamente a forma humana, se adotamos comportamentos como os animais, o que Krishna vai fazer? Para o nosso próprio bem, ele tira a forma humana. Então, só por vaidade ou orgulho, dizer que agora que eu atingi a forma humana, nunca vou perder, isso é ignorância, presunção. Porém, se a nossa consciência for adulterada por algum tipo de mentalidade material, na próxima vida a pessoa vai obter um corpo correspondente. Do contrário, se a pessoa não deixa a sua consciência ser adulterada pela mentalidade ou comportamento material, na próxima vida vai nascer numa situação mais elevada. Então essa é a lógica da lei do karma. O Bhagavad Gita diz: outros yogis devem deixar seus corpos em um momento adequado, mas os Bhakti Yogis não têm essa preocupação. Capítulo 8, texto 23. O Senhor não se esquece de um devoto no momento da morte. Em Upanishad, Krishna fala que, ó meu Senhor, poderoso como fogo, que pode destruir, queimar qualquer tipo de karma. Lembre-se agora de todas as minhas ações, todos os meus sacrifícios. Você sabe de tudo que fiz no passado. Por favor, liberte-me das reações do meu pecado, das minhas ações passadas, para que não haja empecilho no meu progresso. Depois o outro texto, Vayu Anilam Amritam. O nosso corpo, ele vai ser transformado em cinzas. O ar da vida, ele vai se fundir na totalidade do ar, no éter. Ele vai ter de continuar, entrar no éter, entrar no espaço e tomar uma outra forma. Por favor, no momento da morte, a gente tem de ter pessoas nos abençoando. Vayu Anilam Amritam Atedam Majmantan Shariram. Om Krato Smara Kritan Smara, Krato Smara Kritan Smara. O devoto, ele almeja que no momento da morte, em que o corpo é reduzido a cinzas, ele deseja ser abençoado por outros devotos. Ele deseja estar sempre lembrando do Senhor, porque ele treinou isso durante a vida. Ele precisa ter e necessita que a consciência esteja elevada. De qualquer forma, a ideia é que Krishna, ele sempre recompensa, ele sempre protege os seus devotos na hora da morte. Por isso Krishna diz, Yatato Hyapi Kauteya. Krishna fala que Habrikrama Nasoisti. Nesse esforço da vida espiritual não tem perda e nenhuma diminuição. Na vida material, 100% de tudo que fazermos vai ser perdido. Mas 1% de avanço espiritual, isso vai ser considerado e registrado consideradamente por Krishna no momento da morte.
Isso pode proteger a pessoa, né? Um pouquinho de avanço protege a pessoa Mahatobhayat, do tipo de medo mais perigoso. Mahabhaya, o maior medo, é perder a forma humana de vida e retornar de novo no ciclo de Sansara, o ciclo de nascimento e morte. Como Belchior dizia, também ele refletia muito sobre a vida futura, a morte, ele dizia: estamos vivendo uma divina comédia humana onde nada é eterno. A ponto de que as pessoas, às vezes, elas se frustram tanto com a vida, né? Porque a vida material, segundo Krishna Gita, ela é do Kalayama Shashvatam, é temporária e miserável. Estamos sempre nos deparando com diferentes tipos de miséria, como foi relatado nas aulas anteriores desse módulo mesmo. Muitas pessoas decidem acabar com a vida, cometendo suicídio. Há países, por exemplo, como países de primeiro mundo, batem recordes de suicídio, principalmente nos momentos de dificuldade, como numa pandemia. É impossível estabilidade material num mundo instável, porque a estabilidade não é só grosseira de elementos materiais. A estabilidade verdadeira tem de iniciar com a mente, estabilidade mental. Então, uma pessoa, quando não consegue esse equilíbrio mental, intelectual e espiritual, chega ao ponto de querer acabar com a própria vida. O suicídio, segundo a nossa filosofia, ele não justifica. Prabhupada, ele foi muito enfático ao dizer numa carta que o suicídio trata-se de uma violação da lei da natureza, da lei do karma. Nós nascemos com uma cota de respiração que Deus nos deu, então não temos direito de interromper a quantidade de vezes que temos para respirar de uma forma assim artificial. Então a natureza, ele dá um certo tipo de corpo para nós vivermos nele por alguns dias, alguns anos. E o suicídio significa que nós estamos agindo contra essa lei, né, da natureza. Então é inadequado interromper a duração da vida. O suicídio é crime, segundo Srila Prabhupada, mesmo em leis estaduais comuns. Alguns países liberam o suicídio assistido, né, onde eles aplicam uma droga na pessoa e a família dá consentimento e em 15 minutos a pessoa morre, sem dor, sem sofrimento. Então, isso não é aconselhado, não é autorizado, né, na nossa filosofia, por ser considerado crime. Então, não se pode cometer suicídio. Foi uma carta de Prabhupada em 21 de fevereiro de 1973, já enfatizava isso, porque era um momento que acontecia muito suicídio e muita overdose com drogas, né, na década de 70. Desde então, Prabhupada já abordava esse tema, condenando o suicídio. Então, às vezes, a pessoa comete suicídio: eu não quero essa vida. Qual o ganho disso? O que a pessoa vai ganhar se suicidando? Isso é ignorância. Nós sabemos que a alma é eterna, ela não vai morrer. Cometendo suicídio, você vai matar o seu corpo. A alma que está ali dentro do corpo, como ela tinha um período de tempo de karma a ser cumprido e ela interrompeu, ela vai ter de continuar a cumprir aquele período de vida, só que num plano espectral, um corpo sutil, né, sem forma grosseira. Me lembro muito quando Jimi Hendrix morreram de overdose. E quando você tem uma morte extemporânea, uma morte de surpresa, onde você não teve oportunidade de formar, né, um pensamento, como Krishna diz, Yam Vapi Smaram Bhavam, você não tem um estado de consciência definido, então você tem de passar por um tempo num plano espectral, num corpo sem forma. Então você não anulou o seu sofrimento, né, matando o seu próprio corpo com drogas, que é considerado também um suicídio. A overdose é um tipo de suicídio. Então você tem de permanecer ainda sofrendo num corpo sem forma. E o sofrimento é maior ainda, que imagine Jane Joplin, que era a diva, até hoje é difícil alguém ter uma voz. Tem muitas cantoras maravilhosas, mas Jane Joplin era além das expectativas, né? Ela superava toda a expectativa, o seu timbre de voz, os seus agudos. Agora ela não tem corpo mais, né? Ela não tem mais boca para cantar. Então isso é um sofrimento muito grande, ela passar toda uma existência sem poder fazer o que gosta, cantar, saborear tipos de alimentos, saborear, desfrutar de certos prazeres.
Por isso, os espíritas fazem um trabalho maravilhoso, que é tentar conduzir, né, essas almas que não têm forma, que não têm corpo. E o objetivo deles é fazer com que essas almas entendam primeiramente que morreram. Né? Nossos rituais, por exemplo, chamado Antyestikriya, nós fazemos um ritual da morte, o rito de passagem, e esse rito tem como objetivo fazer a alma e também os familiares se conscientizarem de que aquela alma tem de continuar a sua jornada em formas superiores. Então, aquele que comete suicídio, ele vira um fantasma. Plano espiritual não significa vida material grosseira, mas é mental. Tá? Uma vida material sutil. Essa vida está lá também. Tem muitos filmes bacanas, como Ghost, O Amor Além da Vida, com Robin Williams, muitos filmes bacanas que retratam isso e também retratam o sofrimento daquelas almas que ficaram no plano espectral. Podemos parar por aqui. Próximo subtema, que é o tempo. Como aproveitar o nosso tempo dentro desse momento cósmico que estamos vivendo. Hare Krishna.